Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Tatiane, jornalista da Abrale. No comecinho da nossa live de hoje, nós tivemos um pequeno problema técnico, então, para que vocês consigam saber, né, sobre o que a gente estava falando hoje e também quem são as pessoas que estão aqui com a gente na live, decidimos regravar, então, esse comecinho. A nossa live de hoje é sobre PTI. Hoje é o Dia Mundial da PTI, então por isso a gente vai trazer esse tema aqui para vocês. Só lembrando que essa data é sempre comemorada na última sexta-feira do mês, então por isso hoje, dia 24. E para falar sobre esse tema, estamos aqui com a Patrícia Donega, que é assistente social, paciente de PTI e integrante do Comitê de Pacientes da Abrale. Também estamos aqui com a Letícia Fabre, que é influenciadora digital e paciente de PTI. E daqui a pouquinho, o Dr. Felipe Scheinberg, que é hematologista e chefe da oncomatologia da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, chega também aqui na nossa live para explicar, então, o que é a PTI, os tratamentos e os sintomas, enfim. Para começar, eu vou chamar a Patrícia, ela vai contar para a gente um pouquinho qual a experiência dela com a PTI, falando então sobre sintomas e tratamento. Patrícia, a palavra é sua. Então, foi depois desse quadro de dengue que eu tive alta, tudo ok, exame de check-up e eu estava tendo muito sangramento na gengiva e muito roxo. Aí nisso a minha gastro falou, eu fui nela e ela falou assim, hematologista para ontem. Então, em 2 dias ela conseguiu marcar para mim e eu passei por consulta para o hematologista. Chegando lá, já estava 5.000 plaquetas. Ela falou para mim, eu não vou te medicar nesse momento, mesmo estando em risco, porque primeiro eu quero fazer biópsia de medula e mielograma para descartar demais doenças, para ver o que está acontecendo. E assim foi feito no dia posterior. No outro dia, eu já fui para fazer a biópsia e o mielograma. E ali não deu nada, não constou nada, fiz aqueles exames infinitos para PTI, porque a PTI ela é feita de exclusão, como é sabido, né? É uma doença secundária e nada apresentou. Até hoje eu sou investigada e nada vem alterado para mim, apenas a plaqueta baixa. Então foi onde nós começamos o tratamento, primeira linha, que é o corticoide. Eu não respondi a ele, minha plaqueta continuava 5.000, 6.000, eu tomando 80 miligramas de corticoide. Fomos para a segunda linha, imunoglobulina, nada também. Riduximab, dapizona, todo o protocolo da PTI foi feito em mim, tá? Em 10 meses isso. 10.000 plaquetas. Não passava disso. Mesmo fazendo todo o protocolo e sempre acompanhado de corticoide. Eu usei 80 miligramas de corticoide por 10 meses na minha vida. Por isso que hoje eu tenho essa catarata, tenho esses efeitos que eu falei que ficam, não adianta, né? Minha suprarrenal acabou falindo, então eu tive todo um transtorno para até fazer o desmame do corticoide. Então, em 10 meses, eu já não aguentava mais, o Revolejo ainda não estava no Brasil, não estava, né, disponível aqui ainda, estava na Europa, sendo ainda começando o uso dele. A minha médica e eu em conjunto, optamos pela retirada do baço, porque era a alternativa ali, fizemos de tudo. Fui com aquela esperança, como sempre, né, 70% de chance de tirar, quando a gente tira o baço, a gente tem 70% de chance de entrar em remissão. Então, eu fui aquela coisa assim, são 70% de chance, né, gente? Eu vou estar no 70%. Fui com fé, é o que me restava, fiz a minha cirurgia, foi um sacrifício para fazer minha plaqueta subir para poder ir para a mesma cirurgia. Eu fiquei quase 2 semanas internada, tomando tudo quanto é tipo de remédio, passando muito mal para minha plaqueta chegar no nível seguro para poder fazer a esplenectomia, a retirada do baço. Retirei o baço, foi feito por vídeo, foi uma cirurgia muito tranquila, graças a Deus, não tive nenhuma intercorrência. Durante 3 meses, eu já saí do hospital com 164 mil. Eu, Patrícia, que não sou boba, eu pensei comigo, isso não deu certo. Porque a gente tem uma experiência, né? Geralmente vai para 600 mil, 500 mil, mas enfim. Eu olhei para minha médica e falei assim, eu acho que isso aqui não tá dando... Minha médica, calma, você é muito ansiosa. Esperei, né? Vamos ver. Até o corpo se adaptar. Mas dentro de mim, alguma coisa já dizia, né? Enfim, depois de 3 meses, ela me deixou 3 meses sem fazer exame. E eu muito ansiosa, segurando minha ansiedade. Depois de 3 meses, eu fui fazer exame. Para minha surpresa, nada surpresa, 11 mil plaquetas.
Quando que eu já sabia que... Então, tinha baixado de novo. Já tinha baixado, ou seja, a esplenectomia não tinha dado certo. Aí, isso, eu fui na consulta, comecei a tomar azatioprina, que é a primeira linha, até então, quando eu fiz, foi em 2014, era a primeira linha de utilização após a esplenectomia. Comecei com 150 miligramas. No começo deu super certo, minha plaqueta subiu para 160 mil, fiquei feliz. Durante 5 meses, respondi super bem a ela. Oba, legal. Depois voltou a cair. Não respondi mais. Aí eu fiz Rituximab 2 sessões, porque cada sessão são 4, né, uma por semana. Nada, não subiu nem 1000 plaquetas, só serviu para me dar muito efeito colateral, que são terríveis. Imunidade baixa, cabelo cai, enfim. É um imunossupressor bem agressivo, tanto usado até para câncer, então é bem complicado. Infelizmente, não consegui sucesso, né? E nisso, eu, pelo Revolade, a luta, enfim, o Revolade, fomos tentar o Revolade, mas foi aquela luta com a Unimed, como eu já entrei diretamente com o plano de saúde para tentar o Revolade, e fiquei 2 anos lutando até conseguir o Revolade, né? E nesse tempo todo, intercalando Imuran, imunoglobulina o tempo todo, sempre menos de 20 mil, uma médica muito roxo, porque ela fala, eu não trato quantidade de plaqueta, eu trato os sintomas. Então, quando eu tô com muito roxo, eu tô tendo sangramento interno. Que é um sangramento. Gengiva sangrando muito, né? Ocorreu ter sangramento nasal. Então, sempre tomando imunoglobulina, internada, Imuran, corticoide, nesses 8 anos, sempre presente na minha vida, hoje, inclusive, até que comecei a tomar o Revolade ano passado, quando foi me liberado. No começo não deu resultado nenhum, era a mesma coisa que nada. Depois de 4 meses, minha plaqueta foi para 487 mil. Aí minha médica falou, vamos para 25 miligramas, porque pode dar uma trombose aí. Aí, fui baixar para 25 miligramas, minha plaqueta caiu. Voltamos para 5 miligramas e a plaqueta não subiu. Não quis mais subir. Aí começou efeitos colaterais, que era o quê? Neuropatia, depressão foi intensificada em mim e eu emagreci muito. De 70 quilos eu fui para 46 quilos. Então, a gente estava vendo que tinha relação com o Revolade. E, de fato, quando foi retirado o Revolade, nós vimos essa relação, tinha um pouco a ver, sim, né? Aí voltamos com o Imuran e com o corticoide. Aí, agora, como o Imuran começou a dar os efeitos colaterais dele em mim, né, que é aparecimento de lesão pré-maligna, né, para a gente ter muito cuidado com o sol, não comer comida crua, aquelas coisas todas que uma pessoa imunodeprimida tem que ter. Nós estamos pensando em voltar com o Revolade, fazer mais uma tentativa, né, a gente está tentando começar agora com 25 miligramas, para ver se a gente consegue aí sucesso ou não, para ver se vai vir voltar os sintomas ou não. E assim, são esses 8 anos da minha vida, né? Mas isso tudo que eu trago assim, eu dou graças a Deus, porque, como eu digo, eu vivo com a plaqueta baixa, abaixo de 20 mil vivo, mas eu não tenho um sangramento significativo, aquela coisa de me fazer assim ficar. Eu tenho sim, todo dia fronha suja de sangue, muito roxo pelo corpo, do nada a gengiva começa a sangrar, mas graças a Deus não dá uma anemia, não dá nada, eu tenho acompanhamento, eu vejo a minha médica uma vez ao mês, o WhatsApp é o tempo todo com ela, né? Aquela troca assim, sempre vem alguma coisinha, aparece uma coisinha minha, eu já pergunto para ela. Eu sou investigada, eu tenho acompanhamento multidisciplinar, né? Porque a gente que toma corticoide, deixando bem claro, a gente não pode ficar só no hematologista, a gente tem que ir pro endocrinologista. Por quê? Porque eles vão fazer o controle da nossa suprarrenal, porque o corticoide mexe com a suprarrenal. Então, a gente tem fadiga, tem dor de cabeça, tem cansaço, não é do corticoide em si, porque a suprarrenal, ela é a nossa glândula principal. Então, ela produz o quê?
os hormônios, né, que a gente tanto precisa do bem-estar, que é o cortisol. Então, quando a gente toma o artificial, elas ficam preguiçosas e param de trabalhar. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado de não fazer só um acompanhamento com o hematologista e ter esse acompanhamento disciplinar, fazer exame de cortisol, ACTH, estar muito atento à nossa suprarrenal. Porque, às vezes, a gente sente sintomas que não é da PTI em si, e sim da suprarrenal, que pode estar apresentando uma falência que pode ser irreversível. No meu caso, quase foi por muito tempo de uso de corticoide. Então, foi muito. Para eu fazer o desmame, demorou quase 1 ano. Então, eu fazia FTH, fazia o cortisol e fazia o cortisol urinário, de colher 24 horas urina, né? Para ver quanto de corticoide artificial no meu sangue ainda. E minha suprarrenal, nada de funcionar, e eu desesperado. Falei, meu Deus, vou ficar dependente de corticoide para sempre. Mas, graças a Deus, ela voltou a funcionar. Mas tem pacientes que não voltam a funcionar, então eu deixo o meu alerta aí para quem não sabe, não foi orientado. Gente, endocrinologista é importantíssimo no nosso caso. Oftalmologista é importantíssimo no nosso caso. A nossa pressão ocular também altera. Além da pressão arterial, que também sobe dependendo da taquicardia, dependendo de 80 miligramas de corticoide, eu tomei também remédio para pressão, atenolol na época, porque minha pressão subiu, uma pessoa que tem 9 de pressão foi para 18, então a minha pressão ocular também subiu. Graças a Deus eu usei o colírio a tempo para não evoluir para um glaucoma, então eu deixo a minha orientação para vocês. Eu tenho catarata incipiente nos 2 olhos, né? Então, a orientação que eu digo assim nesse momento, que a gente precisa ter um olhar, não só tudo é a PTI. Claro que as medicações trazem seus efeitos colaterais. Se atentem aos sinais do seu corpo. Sentir isso. Será que essa PTI? Liga para o seu hematologista, manda um WhatsApp. Se você não tem esse acesso, na sua consulta, anota no seu caderninho. Olha, eu estou com esse sintoma. Será que é da PTI? Ou será que é do efeito colateral? Estou tomando esse remédio? Se atentar a isso. Porque quando eu comecei a tomar o Revolade, eu notei uma falta de apetite incrível. Um enjoo, uma dor de cabeça. E eu comecei a ficar intrigada. E fui para 46 quilos. De 70 para 46 quilos. E comecei a crescer. Sim. Eu só vou te interromper um pouquinho. O Dr. Felipe acabou de entrar, então, no comecinho, né, eu tinha anunciado que por uma intercorrência, o Dr. Felipe talvez não entrasse, ou talvez entrasse, e deu certo. Então, Dr. Felipe, obrigada por estar aqui com a gente. Desculpa, eu realmente eu não tinha como, eu estava super... A gente entende, doutora. A gente estava até antes da live começar dizendo que vida de médico é uma vida difícil, corrida, e que o paciente sempre em primeiro lugar, né? Então, a gente super entende, mas te agradeço por estar aqui com a gente. A Patrícia estava comentando um pouco sobre como foi, né, a descoberta dela. Então, eu vou passar a palavra para a Letícia e depois a gente faz as perguntas mais técnicas, então, para o Dr. Felipe. Letícia, como é que foi para você descobrir a PTI? Que sintomas você apresentou? Como é que foi? Oi, pessoal, bom dia. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Eu descobri a PTI quando eu tinha 7 anos, eu já tenho 27, né? Faz 20 anos que eu faço tratamento com a PTI. E eu descobri através de uma reação alérgica com o cataflã. O meu irmão, na verdade, ele é mais velho que eu, ele tem 34 anos e ele, desde 1 aninho, ele tem PTI, ele faz tratamento já há 33 anos com PTI, né? Então, a gente já conhecia a PTI através dele. Só que quando eu tinha 7 anos, eu tomei cataflã para dor de garganta, porque eu sempre tomava, né? A médica sempre receitava. E eu comecei a ter várias reações alérgicas. E eu fui para o hospital, eu tive uma parada cardíaca, né? Um cardiorrespiratório por causa do cataflã. E foi quando os médicos fizeram exames e descobriram que a minha plaqueta estava baixa. Até então, a gente achava que era um problema de plaqueta secundária, porque, pra quem não sabe, né? Tem a primária e secundária, que a secundária é ocasionada por alguma outra doença. E aí foi quando a gente começou a fazer todo um acompanhamento e eu fiz exame da medula óssea, eu tirei líquido da espinha, fiz tudo. E a gente descobriu que eu tinha, de fato, um problema primário, né? De plaqueta baixa.
E aí, desde então, eu fiz vários tratamentos, retirei o baço, já fiz todos os tratamentos que a Patrícia falou que fez, eu também já passei por todos eles. E hoje a minha plaqueta tá 2.000. Então, assim, infelizmente, ela não entrou em remissão mais, mas a gente tá aqui na luta, firme e forte, tentando todos os tipos de medicamento, porque eu tenho certeza que uma hora vai dar certo. Com certeza. Doutora, a gente começou então falando sobre a experiência delas, mas eu acho que para quem está assistindo é importante entender o que é a PTI, o que é isso que elas estão conversando aqui, né? Eu acho que a PTI tem que ser vista como uma doença autoimune, onde você tem um desarranjo do sistema imunológico, onde as plaquetas são alvo, né? A gente tem várias doenças autoimunes, né? Artrite reumatoide, lúpus, hepatite autoimune, nefrite autoimune, tem doenças autoimunes do sistema nervoso central, das articulações, das juntas. Então, assim, doenças autoimunes, na verdade, elas englobam um grupo é uma especialidade médica. Só que você tem doenças autoimunes que elas fazem parte de algumas especialidades, né? Então, você tem, por exemplo, doenças autoimunes que afetam o sistema nervoso central. Então, o neurologista acaba muitas vezes sendo envolvido, né? Esclerose múltipla, né? Você tem, por exemplo, doenças autoimunes que envolvem o fígado, né? Hepatite autoimune, né? Então, geralmente, o especialista de fígado, né? Patologista, gastro, ele acaba sendo envolvido. Você tem, por exemplo, aqui, Tatiane, doenças autoimunes que atacam o intestino, o cólon, né? Como doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Então, aí você acaba tendo o gastroenterologista muito envolvido. Você tem doenças autoimunes, por exemplo, que atacam o olho, né? Então, o oftalmologista acaba sendo, muitas vezes, envolvido nesses casos. E você tem doenças autoimunes que atacam as articulações, as juntas, que é o reumatologista, que acaba sendo afetado. Então, aqui, na verdade, quando a gente fala em doença autoimune, a gente tem algumas doenças autoimunes que envolvem a parte hematológica, e a PTI é uma delas, não é a única, né? Você tem a aplasia de medula, por exemplo, que é uma outra doença autoimune, que envolve a medula óssea e o sistema imunológico. Você tem anemia hemolítica, né? Que é quando os anticorpos reconhecem as hemácias, né? E você tem, aí no caso, não teria queda de plaquetas, mas você teria queda das hemácias, né? A pessoa teria anemia. Você tem a doença autoimune que ataca as plaquetas, que é a PTI. Então, na verdade, quando a pessoa fala em PTI, né, ela tem que colocar isso num contexto de doenças autoimunes que envolvem várias especialidades. A hematologia não escapa, né? Ela não escapa dessas especialidades. E a gente tem as nossas doenças autoimunes, né? E que a PTI é uma delas. A gente, no começo, acreditava que o principal componente do sistema autoimune que era envolvido na queda das plaquetas eram os anticorpos, e que os anticorpos atacavam somente as plaquetas. E no momento que você tem uma plaqueta e um anticorpo grudado, aquela plaqueta ela é removida da circulação. E aí tem a queda das plaquetas. Hoje a gente sabe que os anticorpos atacam não só as plaquetas, mas também as células na medula óssea produtoras de plaquetas, que nós chamamos de megacariócitos, e também, Tatiana, a gente sabe também que não é só os anticorpos, mas os linfócitos T também têm atividade nessas causas, né? Então, é uma doença que parecia ser uma coisa muito simples no começo, mas depois que a gente começou a ver que, na verdade, ela envolve vários componentes do sistema imunológico. E só para complementar o que a Letícia falou, que eu peguei um pouco da discussão de vocês, é que existem causas secundárias, né? Que levam a PTI, né? Então, você tem doenças reumatológicas, por exemplo, você tem hepatite C, você tem outras infecções que podem levar a esse distúrbio imune que leva à queda das plaquetas. Quando você faz uma avaliação e não descobre nenhuma dessas outras causas, é quando a gente fala de uma causa
primária, que é a PTI, que é o assunto de que a gente está falando hoje, que é púrpura trombocitopênica idiopática, ou o nome recentemente que eles trocaram aí para púrpura trombocitopênica imune, né? Uhum. Então, é quando você... Então, na verdade, é um diagnóstico de exclusão, você fazer um diagnóstico de PTI. Então, quem ouviu o que eu falei nos últimos 5 minutos está mega expert em PTI, porque é isso que a gente sabe hoje em relação à doença. Perfeito. Uma outra coisa que as meninas estavam comentando, tanto a Paty quanto a Letícia, elas disseram que elas tiraram um baço, né? Porém, a retirada do baço para elas não trouxe o resultado esperado. Mas, em off, elas também comentaram que é comum que pacientes que retiram o baço têm sim resultados positivos e entram em remissão da PTI. E aí eu quero entender com o senhor se é ok retirar o baço, se é preciso ter cuidado, como é que funciona essa questão? Bom, essa é uma questão muito importante, porque a primeira remoção do baço, na verdade, para um paciente para PT foi em 1916. Foi um aluno de medicina, na verdade, que convenceu o seu chefe do departamento de cirurgia a remover o baço de uma paciente jovem que estava sangrando por causa de plaqueta baixa. E aí retiraram o baço dessa mulher e ela melhorou inicialmente, né? E na época acreditava-se que o baço produzia alguma substância que inibia a produção de plaquetas. Então, eles acabaram fazendo a coisa certa pelo motivo errado. E a remoção do baço, vamos dizer assim, ela se consolidou aí durante essas décadas como uma opção terapêutica em pacientes com púrpura trombocitopênica imune. Na década de 50 e 60, quando começou a ficar mais claro que a PTI era uma doença realmente autoimune, a corticoterapia acabou entrando aí como opção de tratamento, né? E aí, então saiu-se um pouco da questão da retirada do baço e começou-se a usar corticoterapia na década de 60 e 70, que são principalmente dois tipos, né? A prednisona e a dexametasona. A partir daí, Tatiane, começaram a aparecer uma série de medicações que foram testadas na PTI, todas imunossupressoras, micofenolato de mofetil, azathioprina, vincristina, ciclosporina, ciclofosfamida, quer dizer, tudo drogas imunossupressoras, mas elas nunca foram rigorosamente testadas, eram sempre estudos pequenos, de centro único, e que nunca eram feitos da forma randomizada, com controle, para você realmente definir o papel dessas terapias. Então, se você olhar a literatura, ela é muito vaga, ela é muito pouco definitiva. Agora, tem casos de respostas. Eu já usei essas terapias em pacientes, mas eu não sei o quanto que elas funcionam, para quem que elas funcionam, qual a porcentagem que elas funcionam, por quanto tempo que elas funcionam, qual a taxa de resposta, qual a duração, porque elas nunca foram testadas dessa forma. O rituximab, ele apareceu mais na década de 80 e 90, né, como uma droga para linfomas, que também começou a ser utilizada nas doenças autoimunes, inclusive reumatológicas. Então, tem literatura em rituximab, que é um anticorpo monoclonal anti-CD20, que ataca as células B, que é uma das células produtoras de anticorpos importantes, e que também não foi muito rigorosamente estudada, mas tem atividade, ela tem atividade. Eu acho que a principal questão do rituximab é que ela tem uma atividade que ela pode parecer alta no começo, 50% a 60% dos pacientes podem vir a responder com rituximab, mas ela não costuma ser duradoura. Aproximadamente 20% a 25%, até 30% dos pacientes por cento dos pacientes em 5 anos, eles mantêm aquela remissão inicial. E ela, apesar de ser utilizada, ela não tem aprovação regulatória em nenhum país do mundo para a PTI. Então, ela faz sentido, né? Porque você tem célula B que está produzindo anticorpo, eu estou dando uma droga anti-célula B. Faz sentido, e ela é utilizada em outras doenças autoimunes. Então, aqui a gente já vê que existe uma diferença muito grande entre você remover o baço e o rituximab, né? A remoção do baço, na verdade,
ele está removendo o local onde as plaquetas são destruídas, né? Uhum. Então, ele não tem aí um papel do tipo de curar a doença, né? Os anticorpos continuam, né? E você ainda tem essa questão. O rituximab, ele vem numa estratégia um pouco diferente, né? De você tentar parar a produção de anticorpos, né? Uhum. Então, ele é um pouco diferente. E mais recentemente, de 2000 para cá, 2008, 2009 para cá, vieram os agonistas do receptor da trombopoetina, que nos Estados Unidos foram aprovados com alguns meses de diferença. Eu estava lá na época, que era o Eltrombopag e o Romiplostim. Os dois funcionam de uma forma muito parecida, não idêntica, mas eles têm uma forma de atuação totalmente diferente dessas duas que a gente acabou de mencionar, né? Uma removendo o local de remoção das plaquetas, outra diminuindo a produção de anticorpos, e essa terceira, que são os agonistas, elas estimulam a produção da medula para formar mais plaqueta, né? Então, de novo, ela não tem essa questão de você vou curar a PTI com essas drogas, mas elas em 80% a 90% melhoram o nível das plaquetas, que é uma grande coisa para os pacientes com PTI. Então, aqui a gente tem 3 modalidades de tratamento totalmente diferentes uma das outras, e que funcionam. Agora, cada uma tem suas vantagens e desvantagens, tá? A remoção do baço, ela pode ser curativa em até 60% dos pacientes, mas você tem 40% dos pacientes em que você tem aquela resposta inicial, todo mundo fica feliz, dá um tapinha nas costas, 2, 3 anos depois, você tem aí a recidiva da doença. Sim. Então, é um problema, porque aí você volta com o problema, mas agora você está sem o baço. Então, 2/3 dos pacientes que têm essas remissões mais longas, 1/3 não. O rituximab, você tem essa resposta inicial, mas a longo termo ela tende a não ser duradoura. E os agonistas do receptor da trombopoetina, que é o Romiplostim e o Eltrombopag, eles tendem a ter uma resposta muito rápida, muito elevada na grande maioria dos pacientes, porém ela requer uso continuado, né? Então, você tem aí uma desvantagem. Uma coisa que a gente tem visto é que 1/3 dos pacientes, na verdade, que fazem uso dos agonistas, tanto o Eltrombopag como o Romiplostim, em algum momento conseguem parar as drogas. Então, parece que tem pacientes que acabam entrando em algum tipo de remissão aí, em 1/3 dos casos. Tá. A gente fala que é uso contínuo, mas pode ser que não seja uso contínuo em todos os pacientes. Eu já parei droga com eu já parei pacientes com essas medicações, já, entendeu? Então, é interessante essa questão. Então, a esplenectomia, ela tem seu atrativo de ser uma coisa que pode te dar remissões muito duradouras para sempre, teoricamente, mas a gente não sabe que pacientes são esses. Se a gente tivesse um exame e falar, você vai ser aquele paciente que 100%, porque o paciente às vezes me pergunta isso, né? Doutor, tá bom, você tá falando que eu vou tirar meu baço, mas é garantido que eu não vou ter contato com ele. Entendeu? Então, aí fica essa questão, né? Então, é um pouco... E você tem repercussões de retirada do baço. Elas são pequenas, elas não são elevadas, mas você tem riscos de infecções, riscos de trombose, que perduram, né, para o resto da vida. De novo, é uma frequência pequena, mas que existe, né? Sim. Então, são considerações que a gente sempre acaba tendo com a PTI. Só para terminar esse raciocínio, o que a Sociedade Americana tem preconizado, eles acabaram de sair com guidelines de 2019, a última tinha sido em 2011, e agora, de 2019, eles tentam jogar a esplenectomia mais lá na frente, e eles priorizam essas outras terapias. Eles tentam minimizar o tempo de corticoide para 3 meses, e não ficar insistindo no corticoide, porque se o corticoide não resolver nos primeiros 3 a 6 meses, não é ficar anos de corticoide que você vai resolver o problema desse paciente, e além de todos os efeitos colaterais que vão ser associados ao uso dessa corticoterapia crônica. Então, eles falam em 3 meses, eles jogam a esplenectomia para 12 a 18 meses, eles dão prioridade a essas outras 2 terapias, os agonistas do receptor da trombopoetina e o rituximab, que pode levar a remissões duradouras, e a gente sabe que pacientes podem entrar em remissões meio que espontâneas. Então, esse 12, 18 meses, pelo menos, daria esse tempo para ver se esse paciente vai ser um daqueles pacientes que vai aí entrar numa
remissão duradoura sem necessidade da remoção terapêutica do baço. Se tem uma população que eu tenho visto que responde muito bem a rituximab, é paciente de mulheres jovens, sexo feminino, que eu vejo que costumam ter respostas assim bastante duradouras, né? Então é curioso isso. Isso em análise de subgrupo, né? Isso não é uma coisa que foi definida em um estudo formal, mas é o que a gente acaba vendo na prática. Eu sei que você está querendo me interromper inúmeras vezes, mas eu acho que eu estou querendo passar informações super recentes e importantes, porque é super atual o que eu estou te falando. Então, e se você pegar níveis de evidências em relação a estudo prospectivo, controlado, randomizado, tarará, hoje o que a gente tem de mais elevado são os agonistas do receptor da trombopoetina, tanto o eltrombopag como o rimoplastin. A gente tem nos Estados Unidos a aprovação de outras drogas como avatrombopag, e você tem outras drogas aí também que estão sendo desenvolvidas aí também, que fazem parte desse grupo de drogas que estimulam a medula óssea a produzir mais plaquetas e tiram essa questão aí da questão numérica, né? Lembrando que a PTI também não é só uma doença de números, né? Porque muitas vezes o paciente com PTI tem fadiga, tem uma série de alterações emocionais, medos, incertezas, uma ansiedade muito grande em relação ao nível de plaquetas, fadiga. Isso é muito curioso, a gente não sabe bem por que isso acontece, mas a gente sabe que conforme o número de plaquetas vai subindo, esses outros sintomas que estão associados com a PTI também tendem a melhorar. Então, tem uma questão emocional muito importante. Pensa numa mulher jovem, por exemplo, que quer viajar, que quer fazer esporte, ou um rapaz que quer jogar futebol, sabe? Então, não é só uma questão só numérica, é uma questão social, é uma questão de medo, ansiedade, aquela ansiedade de ver o número de plaquetas, se a mãe pode andar de bicicleta com as crianças e se cair, se pode sangrar, sabe? Então, eu acho que tem uma série de questões assim que a PTI é uma doença que ela é caracterizada pela questão numérica das plaquetas, mas você também tem vários outros sintomas que os pacientes expressam que estão associados também à PTI. Sem sombra de dúvidas, doutor. E por falar nisso, enquanto a Paty também dava o depoimento dela, ela comentou sobre sangramentos, mas sangramentos leves. Então, ela disse que às vezes ela acorda com a fronha do travesseiro manchada de sangue, enfim. Queria ouvir um pouquinho da Letícia. Letícia, como é que é para você essa questão dos sangramentos? A gente também estava conversando um pouquinho sobre isso, mas acho que é importante colocar aqui para todo mundo, né? E como é que você lida com essa questão? Então, eu já tenho um problema de sangramento excessivo. A minha plaqueta, ela pode estar 40 mil. Eu sangro muito. O meu irmão, que tem problema de plaqueta baixa também, ele com 2 mil de plaqueta, ele não sangra nada. Eu fico até com inveja dele. E eu sempre, às vezes, quando eu tenho sangramentos muito intensos, eu acabo vomitando coágulos enormes de sangue. Eu acordo engasgando de madrugada com os coágulos. E eu acho que isso é o que mais me incomoda no problema da plaqueta baixa. Eu não ligo de ficar roxa, eu não ligo de viver em hospital fazendo tratamento. Para mim, isso daí não tem problema nenhum. Mas quando eu começo a ter esses sangramentos, é muito ruim. Uma, porque eu engasgo, o cheiro do sangue, o gosto do sangue é ruim. E outra, por preocupação, né? Que nem eu tava internada, eu tive que tomar 5 bolsas de sangue essa semana, porque eu perdi muito sangue por conta da plaqueta baixa. Mas, assim, como eu tenho muitos anos de doença, é uma coisa que eu acabei aprendendo a lidar. Quando começa o sangramento, eu tomo Transamin, se eu vejo que não para, eu já corro pro hospital, porque minha médica já deu a letra. Ela falou, se você vê, começou a sangrar um pouquinho, já toma Transamin. Se passar uns minutinhos, não parar, já corre pro hospital, não espera. Então, eu já tenho todo esse procedimento, a gente já tá acostumada, mas é ruim porque acaba interferindo na minha vida pessoal, assim, na minha vida profissional. Às vezes eu tô trabalhando, eu tô fazendo alguma coisa e começa o nariz a sangrar, aí já tem que correr pro hospital, é uma loucura. Mas é algo que a gente acaba aprendendo a se adaptar aos pouquinhos, né? Sim, não, e com certeza assusta, né? Mas
Que bom que você já está conseguindo lidar com isso, né? Paty, como é que você lida com essa questão dos sintomas? Embora para você o sangramento não seja algo em grande volume, como é para a Letícia, de qualquer maneira também não é fácil, né? Passar pelo tratamento que você passa Não, esse tempo todo. Então, queria ouvir um pouquinho dessa sua. Eu tenho muito efeito colateral das medicações, como eu estava falando anteriormente, né? Sim. E a depressão é muito forte na minha vida. Então, assim, mesmo eu não tendo esse sangramento significativo, mas todas as manhãs minhas fronhas estão sujas de sangue. De repente, o gosto de sangue é o tempo todo na minha boca, né? Sim. Eu tava com 19 mil plaquetas. Então, assim, o gosto de sangue é presente o tempo todo na minha boca. Isso, para mim, isso me faz lembrar toda hora que eu tenho PTI. Isso fica aqui para mim, meu Deus, eu tô sangrando, de repente pode ser aqui, eu tenho um AVC. Passa várias coisas na nossa cabeça, né? Claro. Até por esse momento de saber se realmente é PTI, se não é, o que eu tenho, o que eu não tenho. Eu acho que é um mundo muito de incerteza que nós vivemos. Apesar de eu ter PTI já há quase 9 anos e sendo investigado o tempo todo, porque eu faço tudo quanto é tipo de exame, não apresenta nada. Eu faço biópsia e mielograma quase todo ano, não apresenta nada. Mas como eu uso muita medicação, eu tenho que ficar trocando por causa dos efeitos colaterais, e eu não consigo que a minha plaqueta suba muito, né? Então, essa presença de gosto de sangue na boca, isso é terrível, porque quer dizer assim, eu lembro, eu olho meu corpo todo roxo, eu lembro. Então, o meu fator emocional, ele é bem abalado. Eu faço terapia, faço tratamento com psiquiatra, então, assim, eu também tenho essa questão de ter esse envolvimento com muitos pacientes, né? Sim. Por essa coisa do ativismo, por essa coisa A gente escuta muitas histórias, né? Sim, e eu tô de perto com eles, então eu vivo muita dor deles também, né? Então é uma coisa assim que a gente acaba querendo ou não, e se é comigo? Pode ser comigo. Então isso mexe muito com a gente. Então, assim, eu tento levar minha vida na forma mais normal que eu possa levar, né? Mas eu não consigo esquecer que eu tenho PTI, até porque ele é muito presente, né, assim, na minha vida, assim. Então, a gente tem que viver, né? Enquanto Deus nos deixar, a gente tem que viver. E tentar, de todas as formas, seguir todo o tratamento que o médico manda, faço tudo o que a minha médica manda, arrisca, e luto todo dia, um dia, na esperança da minha remissão chegar. Mas falar que assim, é fácil. Não é eu imagino que não seja. Não é tão fácil. Doutor, até por falar questões assim, mulher, né, aquela coisa estética, cabelo cai, inchaço. Pode ser bobo, mas tem não é nada bobo. Mexe com a gente. Claro, é super importante, imagina, não tem nada de bobo. Não, mas eu assim, o que a Patrícia está falando é exatamente isso que a gente vê, né? Quer dizer, às vezes as pessoas pensam, e eu até coloquei isso antes delas falarem, né? Tanto a Letícia como a Patrícia, que existem muitos aspectos não numéricos associados à PTI que são muito reais e são muito impactantes na vida da pessoa. Que entra tudo isso que elas estão falando. Vocês estão ouvindo de pacientes em primeira mão. Isso é muito importante, essa questão do medo de sangrar, né? Como é que eu vou, sabe? Muitos pacientes com PTI, o risco de sangramento ele existe, obviamente, mas muitos pacientes com PTI têm mais medo de sangrar do que realmente sangra. Entendeu? A maioria dos pacientes não vivem sangrando com PTI, mas obviamente que eles morrem de medo de sangrar. Então, essa ansiedade, esse medo, essa incerteza, esse não saber o amanhã em relação a isso, e se uma coisa que aparece pode estar associada e pode já ser um prenúncio de alguma coisa, essa ansiedade, depressão, essa mudança de rotina, essas preocupações, se eu vou poder fazer isso, se eu vou poder fazer aquilo, se eu vou poder viajar, até da parte de relacionamento sexual, feminilidade da pessoa, sabe? Isso tudo entra. A gente lida com isso,
E isso não tem, sabe? E a gente fala em PT e plaqueta, número, só que tem uma série de outras coisas que acompanham esse quadro, que são muito importantes. Então, isso que a Patrícia e a Letícia estão falando é uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia com bastante frequência, né? Então, essa recordação quase que diária de que você tem uma coisa, né? Esse gosto, sabe? Isso traz um impacto, né? O nosso cérebro, ele é um órgão, né? A saúde mental é extremamente importante. Ele vai recebendo um monte de coisas que a gente nem percebe, coisas que a gente percebe, coisas que a gente nem percebe, ainda mais nesse último ano e meio, e ele vai absorvendo coisas e isso acaba tendo impacto na gente, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com nossos amigos, com conjugal, entendeu? De trabalho, na sociedade de uma forma geral. Sim. Então, isso tem que ser atentado. Então, eu vejo a PTI sempre, quando eu converso com os pacientes, eu sempre pergunto sobre essas outras coisas, porque eu sei que, inevitavelmente, elas vão existir. E a pessoa, às vezes, não voluntaria, não fala, porque acha que não é importante, ou acha que não tem a ver, ou acha que a pessoa acha que é a pessoa, entendeu? E não é. Entendeu? Então é muito importante esse entendimento que a PT é mais do que só uma plaqueta no nível um pouco mais baixo que está associado com sangramento, mas que aquilo tem um impacto muito grande na vida da pessoa e que isso tem que ser interrogado pelo médico. Dificilmente o paciente vai voluntariar todas essas informações, e aí você soma isso com os efeitos colaterais dos tratamentos, sabe? Aí, pelo amor de Deus, né? Então, assim, isso tem que ser trabalhado de uma forma muito holística, né? Então, isso que vocês estão falando é super importante, ainda mais num fórum como esse da Abrale, né? Que vocês têm a oportunidade de primeira mão de ter essa interação, de ouvir de pacientes as experiências, né? E de mim, né? Um pouco da história e das inovações e do que tem acontecido nessa linha de tratamento e do progresso que tem sido feito nessa área para abordar exatamente todas as questões que estão sendo trazidas aqui nesse fórum de discussão. Em todas as aulas que eu dou, tem um slide que eu estou tentando achar aqui, que eu não estou conseguindo, mas eu tenho um ou dois slides, né, que eu dei muito aula sobre esse assunto, porque às vezes o médico esquece, o médico às vezes tende a ficar muito, né, quanto que tá a plaqueta? Quanto que tá a plaqueta? Quanto que tá a plaqueta? Né? E o paciente às vezes também fica. Então eu tenho um slide ou dois que eu coloco todos os outros sintomas que vem acompanhando também essa situação na qual o paciente se encontra, né? Então isso é igualmente importante abordar e ter essa conversa com o paciente. Sem sombra de dúvidas. Afinal, esse é o dia a dia, né? Essas são as histórias reais das pessoas. Um ponto que eu queria abordar com vocês, meninas, eu acho que vocês não sei se vocês são mães, mas essa é uma dúvida que a gente recebe muito na Abrale, né? Eu tenho PTI, eu vou poder ser mãe? Eu tenho PTI, a questão da fertilidade. Como vocês trabalham isso? Os médicos de vocês conversam? Vocês têm intenção de serem mães? Como vocês duas lidam com essa questão? Pode começar com a Letícia, depois a Paty fala. Então, assim, eu ia até comentar sobre isso quando o doutor tava falando do Romiplastin, porque é um medicamento que eu tomo, né? Eu tomo o Romiplastin, tomo o Tromopag, tomo todos os medicamentos, um posto de medicamento. E o Romiplastin, a minha médica falou que não pode engravidar com o Romiplastin, né? Porque ele é uma injeção, eu tomo na barriga, e ele acaba afetando, né, o feto e acaba nascendo com uma formação. Então, assim, desde quando eu faço tratamento, desde pequenininha e tal, eu sempre, desde pequenininha, brincava com bonecas, sempre tive vontade de ter filhos. Mas eu sempre tive na minha consciência que filho não precisa ser necessariamente ter saído da gente, entendeu? Então, assim, claro, quero muito ser mãe.
quero passar pelo processo de gravidez, mas se não der, é uma coisa que não me afeta nem um pouco, porque eu também tenho muito sonho em adotar, mesmo que eu fosse mãe biológica, eu também tenho vontade de ter filho adotivo. Então, para mim é uma coisa que não interfere em nada, assim, não muda nem um pouco o meu pensamento sobre a gestação e tudo mais. O meu medo maior era engravidar e chegar na hora do parto e acabar acontecendo de eu perder muito sangue e acontecer algo mais grave. Mas a minha médica sempre falou, Lê, fica calma, cada dia a medicina tá mais avançada. Quando você for engravidar, a gente vai fazer todo um acompanhamento, vai ter todo um preparo, você não vai estar sozinha. Então isso sempre me deixa muito tranquila. E aí eu tenho essa consciência. Se der para eu ter filho, beleza. Se não der também, eu adoto e vai ficar tudo bem. Super bacana o seu depoimento. Obrigada. E você, Paty, você tem intenção de ser mãe? É uma preocupação para você? Eu já tive muita intenção. Cheguei a conversar com a minha médica colocou o pós e o contra. Coloquei bem na balança. Teve uma época que eu estava decidida a ser mãe. Até tentei, só que eu não engravidei. Falei, isso deve ser um sinal de Deus. Por fim, eu não me previno, eu deixo na mão de Deus, porque eu tenho vontade sim, de ser mãe. Inclusive, quando eu descobri a PTI, eu tinha parado de tomar anticoncepcional para, naquele ano, já começar a tentar, né, a ter filho, mas veio descobrir tudo, tive que começar a tomar anticoncepcional continuamente para parar a menstruação, mas hoje eu não me previno, eu não tomo anticoncepcional, né, porque graças a Deus eu tenho um Transamin, quando vem um fluxo maior eu tomo Transamin, eu optei por isso, ao invés de anticoncepcional e AVC, eu fiquei, né, a gente que tira trombose, então eu optei por isso com a minha médica. Eu tenho vontade? Claro, eu acho que a maioria das mães, né, a gente já nasce com essa intuição de querer ser mãe. Só que como a Letícia falou, se não for de mim, com certeza vai vir para mim. Então, assim, eu entrego na mão de Deus a minha vida o tempo todo. Eu sei de todos os riscos. Claro que a gente tem medo? Tem, né? Porque eu estou falando aqui de uma paciente crônica refratária e que não responde a medicação nenhuma. Então, eu sei muito dos riscos. E o maior medo é aquela questão, assim, de não acontecer alguma coisa comigo, mas se eu chegar no final, acontecer alguma coisa com o bebê, vai ser mais uma coisa para eu somatizar na minha vida que já não é tão fácil. Então, eu penso muito nisso. Mas eu entreguei minha mão na vida de Deus. Se for para vir de mim, vai vir. Mas também, se não, pode vir para mim. Então, do jeito que vier, vai ser amado da mesma forma. Mas, assim, ter medo? Não. Eu não tenho medo. Porque até então, se tiver que ser, vai ser, porque Deus quer. E se eu tiver que passar por alguma coisa, porque Deus também quer. Deus permitiu isso. Como ele é uma doença rara, ele me escolheu para ter PTI, por algum motivo. Então, é claro que a gente sonha, mas se não der, como diz, a gente tudo bem, né? Vai vir para mim, né? Se tiver que vir também. Mas se não te vir, eu tenho minha cachorrinha, substituo, a gente vai levando a vida, porque assim Deus quis, Deus escreveu assim. Então a gente tem que seguir a vida, né? A gente não pode parar. Sempre com um sorriso no rosto, lutando da melhor maneira, mas eu vejo várias mamães que têm seus filhos e estão super felizes com ele. Então acho que a PTI aí não impede nada, não. Né? Exatamente. Cada caso, mas eu vejo a maioria, todos os casos ali com sucesso e eu vibro com elas. Eu falo que cada bebezinho ali é um pouquinho de mim, assim, eu pego um pouquinho para mim. Então, que isso, né? Nunca é tarde. Claro. Não, super bacana. E para quem está assistindo, é muito importante ouvir isso de vocês. Chegando aqui no final, doutor, eu não poderia deixar de perguntar sobre a relação PTI e vacina Covid. A gente ouviu falar sobre isso, muitas pessoas também vieram perguntar para a gente se a vacina pode dar PTI, se eu tomo a vacina eu vou desenvolver a PTI. Como é que está isso, doutor? Faz sentido? Existe essa relação? Não, existe uma relação já que é conhecida em que 1% dos pacientes que recebem vacinas podem desenvolver um quadro como PTI. Isso já é sabido há décadas, né? É uma relação muito pequena, mal entendida, mas é que ela existe. Então,
Com relação à Covid, espera-se que possa haver, como outras vacinas, também essa associação, ou não. Se for, ela vai ser muito pequena, porque você tem aí milhões e milhões de pessoas vacinadas e a gente ouve pouquíssimos relatos aí de PTI ou de plaqueta. Então, é tudo uma questão de risco-benefício, né? Então, a questão é que a gente vê aí algumas vezes pessoas... Eu tenho pacientes, por exemplo, que têm plaquetas já um pouco mais baixas, uma PTI crônica, 130, 140 mil, não precisa tratar, recebeu uma vacina, caiu para 110, 105, depois da primeira dose, depois subiu para 130 de novo. Então, sabe, a vacina, na verdade, também ela é um estímulo do sistema imunológico, né? Você está mimetizando uma infecção. Então, isso, por si só, também já, sabe, se a pessoa tivesse pego uma sinusite, provavelmente ia acontecer a mesma coisa em termos do nível de plaqueta. Uma coisa que eu posso te garantir que se você tem PTI e pegar Covid, eu tenho certeza que a tua plaqueta vai despencar, porque aí você vai ter um baita estímulo inflamatório, um baita estímulo, enfim, e possivelmente outras complicações. Então, tudo que a gente faz na medicina é um risco-benefício, né? Então, a gente ainda não sabe os números ainda em relação ao Covid. Eu não me surpreenderia se houvesse um número extremamente baixo, que nem a gente tem visto aí em relação às outras vacinas em termos de 1%. Uhum. Mas eu não deixaria, eu não tenho recomendado a vacinação, mesmo em pacientes com PTI, para vacinar, porque essa infecção aí pelo Covid não é nada trivial, né? Para algumas pessoas são, para outras pessoas não são. Então, a orientação, inclusive em pacientes com outras doenças hematológicas, a recomendação está sendo vacinar no pós-transplante, aplasia, a gente está, sabe, porque riscos vão ter com qualquer vacina, mas os riscos dessa doença está se mostrando aí cada vez mais forte, mais preocupante, e que está atravessando aí buracos e de defesas aí imunológicas de populações inteiras. Então, não tem essa recomendação de não vacinar por causa de um risco muito pequeno. Mesma coisa aquela questão da trombose lá com a vacina da AstraZeneca de 0,0004% em mulheres, né? Quer dizer, o risco extremamente baixo. Gente fala, não vou tomar porque pode dar trombose, mas o risco de você morrer de Covid é 1,5%. 1%, dependendo da tua faixa etária, pode chegar até 3%, 4%. Então, assim, na hora que você coloca as coisas na balança, tentar que a minha esposa tomou da Astra, e ela estava exatamente na faixa etária de mulheres entre 45 e 50, bom, eu falei a idade dela, agora ela vai ficar brava. Ela vai te matar. Mas eu não falei exatamente a idade dela. Que estava naquele risco que eles estavam falando que era maior aí de ter, né, trombose. Ela tomou, ela perguntou para mim, toma, é risco-benefício, é que nem tudo, né? Então, eu não deixaria de tomar por esse motivo, porque é uma infecção muito, muito séria, que tem uma vacina que pode proteger bastante as pessoas, com certeza, contra as formas graves aí. Então, eu acho que eu não me surpreenderia se existisse uma relação, mas mesmo se ela for confirmada, eu não mudaria o meu raciocínio em relação à vacinação ou não. Perfeito. Bom, quero agradecer. Obrigada, doutor. Obrigada, Paty. Obrigada, Letícia. Super importante todas as informações que vocês trouxeram. Com certeza, essas informações ajudaram muito quem está assistindo. Então, obrigada mesmo por estarem aqui com a gente. Até uma próxima, né? Vamos manter esse contato. E também agradeço todo mundo que está assistindo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, já deixem aí, que depois a gente passa para as meninas, a gente passa para o Dr. Felipe e responde tudo certinho para vocês, tá bom? Então, até uma próxima. Beijos. Eu que agradeço. Bom dia para todo mundo. Beijo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Amor e igualdade feitos pra você, Abrale pra te acolher. Vida, apoio e orientação, amigos numa só missão. Abrale é vida, Abrale no seu coração.
Abrace a vida, abra o seu coração. Pra te receber, Abrale junto com você. Vida, apoio e orientação, amigos numa só missão. Abrale é vida, Abrale no seu coração. Abrace a vida.